Nesse vídeo eu vou explicar todos os pontos sobre subscrições, o que você precisa saber, o que você precisa ficar de olho quando for participar de uma subscrição e entender o porquê os fundos imobiliários fazem subscrições. Pessoal, meu nome é Giovanni, sou formado em Economia, sou especialista em investimentos com a certificação CEA pela Ambima e atualmente eu sou consultor CVM pela empresa Ticker, a empresa Ticker Research e Ticker Wealth. Se você quiser saber um pouquinho mais, eu sempre deixo meus contatos aqui abaixo na descrição para você conversar comigo e saber mais. Mas vamos direto ao assunto, que seria basicamente subscrições, tá, pessoal? Antes de tudo, antes de a gente comentar subscrições, a gente tem que entender quem faz uma subscrição, tá? Normalmente são fundos imobiliários, fiagros, FIINFRAs, FIPEs, que fazem esse tipo de situação porque são ativos que operam em regime fechado, né? O que quer dizer isso? Quando um fundo imobiliário se forma, ele é formado como um fundo fechado. Então, entrou um capital, 100 milhões de reais, por exemplo, foi criado para comprar 3 prédios comerciais. Então, cotistas novos, né, vão lá e compram esse ativo. Ok, 100 milhões de reais. Vamos supor que o fundo ele tenha interesse de comprar mais um imóvel. Como que ele consegue fazer isso? Primeira opção é assumir uma dívida, né, fazer um empréstimo, como se fosse um financiamento. Ele assume uma dívida justamente para poder pegar esse recurso e comprar um imóvel, mas que esse imóvel vá gerar renda para ele, né? Então, ele assumindo uma dívida para fazer essa aquisição. A segunda opção seria basicamente vender um outro imóvel dele, né? Pegar esse valor e comprar um outro prédio. Só que nesse caso, ele não está aumentando o número de prédios, né? Ele só está vendendo um para comprar outro. Pode ser que nessa venda e compra ele consiga ter lucro. Só que isso que vem o ponto complicado. Os fundos imobiliários, FIINFRAs, os FIAGROS, né, os FIPEs, normalmente são muito conhecidos justamente por distribuir grande parte do seu lucro na forma de rendimento mensal. Nos fundos imobiliários, especificamente, existe uma regra que é distribuir 95% dos lucros que são gerados pelo fundo de forma semestral. O mercado ele tem um consenso de pagar mensalmente, tá? Mas se você vê nas entrelinhas mesmo, né, das regras, é semestral a obrigação. Não é à toa que finais de semestre, julho ou janeiro, por exemplo, né, o início ou fim do semestre, normalmente os fundos pagam um pouquinho mais de dividendo, porque é aquela gordurinha que sobrou ao longo dos meses, tá? Então, eles são obrigados a pagar tudo que tinha ali reservado. Então, voltando ao ponto. Então, esses fundos, como eles são fechados, eles têm essas duas formas que eu falei para vocês, né? Que é vender o próprio ativo e comprar outro, ou assumir uma dívida, ou ele informar para o mercado, olha, eu tenho interesse para investir em novos ativos, tá? Então, tem vários casos que a gente pode citar que aconteceram isso, que é basicamente, então, eles vão fazer uma emissão, tá? Então, eles vão emitir essas cotas, normalmente em cima, né? O cálculo é feito em cima do valor patrimonial. Vou explicar já já por que é feito em cima do valor patrimonial. Feito em cima do valor patrimonial, que é o preço de emissão, existe uma taxa de distribuição primária que pode não existir, dependendo principalmente da gestora, da administradora, perdão, se paga ou não essa parte aqui, tá? Mas pode ser gestora, administradora, depende de cada caso, tá, pessoal? Mas normalmente, na maioria dos casos, existe uma taxa de distribuição primária que é praticamente obrigatória a ser paga e aí o seu valor ali do fundo é gerado, né? Que é o valor da subscrição. Então, emissão mais taxa de distribuição primária é igual a subscrição. Qual é a vantagem da subscrição? Normalmente a subscrição ela é divulgada para o mercado de forma que vale mais a pena comprar uma subscrição, subscrever, do que comprar no mercado. Normalmente, isso acontece quando os fundos estão caros. Por quê? O fundo, por exemplo, ele tem um valor patrimonial de 100 reais, mas no cota de mercado está 120 reais. Então, quem está comprando, na verdade, está comprando um preço de 1,2 vezes mais caro do que o valor patrimonial em si, mais caro do que os imóveis que o fundo tem valem. Então, normalmente não vale tanto a pena assim. Claro que não é o único índice que a gente pode olhar, tá? Igual o dividendo, não é o único índice que a gente tem que olhar para ver e fazer uma análise de um fundo imobiliário. Lembrando que isso não é uma recomendação de investimento, tá, pessoal? Então, normalmente, o valor, por exemplo, está 120, ele faz o valor patrimonial mais uma taxinha, e no final das contas, o valor na subscrição está 105, 110 reais, por exemplo. Então, para o cotista, vale muito a pena ele poder fazer isso e o fundo consegue arrecadar mais dinheiro para fazer mais negócio. Então, todo mundo sai ganhando aí.
O caso que, infelizmente, pode prejudicar o cotista, tanto na parte de fundos imobiliários, ou FIINFRAs, ou FIPEs, é a emissão abaixo do valor patrimonial. Então, nesse caso, como eu falei para vocês, o valor patrimonial desse fundo era de R$ 100. Vamos supor que ele tem 1 milhão de cotas no mercado, né? Então, ele tem 100 milhões de patrimônio, e ele vai fazer uma emissão. Então, vamos até desconsiderar aqui a taxa de distribuição primária, nesse caso, para simplificar, e ele vai fazer uma emissão a R$ 95, ok? Então, o mercado ali está R$ 101, R$ 102, R$ 100, e ele faz uma emissão a 95. Para quem é cotista e vê isso, né, logo de cara, ele pode achar que é muito bom, porque tem um desconto, né, da cotação de mercado, e vai logo subscrever. Mas para o fundo em si, e para os cotistas que já têm recurso nele, na verdade é desvantajoso, porque você está vendendo uma cota que valia R$ 100, né, de patrimônio, agora por 95. E aí, quando você soma esse valor de 95, como vai ser? Vamos supor que o fator de proporção nesse caso é de 1, inclusive vou explicar o que seria o fator de proporção. Nesse caso de 1, você dobraria, entre aspas, teria que dobrar o tamanho do fundo. Só que como você está fazendo uma emissão de 95, na verdade, de 100 milhões, ao invés de ir para 200, você está indo para 195 milhões. Então, de 100 milhões para 195 milhões. Então, nesse caso, o cotista que tinha a cota anteriormente, agora tem um valor patrimonial de 195 milhões dividido por 2 milhões. Então, o valor patrimonial desse fundo ele baixou, ele caiu. Então, o cotista está assumindo um prejuízo ali de 2%, 3%, principalmente para aqueles que não subscreveram, tá? E isso faz com que, ao longo do tempo, o fundo venha destruir o valor patrimonial, tá? Isso é muito ruim, tá bom, pessoal? Então, por isso que tem que tomar bastante cuidado na hora de subscrever e sempre prestar atenção no histórico desse fundo. Se o fundo já fez mais vezes isso quando acontece a subscrição, provavelmente ele vai fazer de novo. Então, normalmente, acaba não valendo tanto a pena nessa questão específica, tá? Não quer dizer que todos os fundos façam isso, são extremamente ruins, mas, com certeza, para o fundo em si, naquele período, é ruim sim. Na minha opinião, acaba não valendo a pena esse específico, tá bom? E agora sim a gente vai para o fator de proporção. O fator de proporção é o valor que você irá multiplicar o número de cotas que você tem daquele fundo imobiliário, ou FIINFRA, ou qualquer um que é do segmento, para saber quantos direitos, né, de subscrição que você teria. Então, se você tem 100 cotas de um fundo, o fator de proporção é 0,5, você pega 100 cotas vezes 0,5, ou seja, dá 50. Você tem 50 direitos de subscrição. O direito de subscrição não é em si a subscrição, é o direito de subscrever a um determinado valor. Você tem aquele direito e esse direito pode ser comercializável. Você pode comprar ou vender na bolsa de valores, muitas vezes com o código 12 ou o código 14, que seria para sobras, né? Que seria, na verdade, um segundo momento, por exemplo, da subscrição. Tá? O caso, por exemplo, o fundo queira pegar ainda mais valor e veja que o mercado está interessado em investir naquele negócio. Então, ele pode fazer mais uma rodada de, entre aspas, subscrição, que se chama direitos de sobras, tá? Sobras da subscrição. E aí você consegue comprar ou vender. E aí o que é legal, no outro vídeo anterior que eu postei, eu falo que a tributação para esse caso do direito de subscrição é de 15%, tá bom, pessoal? É diferente do que a cota de mercado de fundo imobiliário, beleza? E aí você pode vender ou comprar, dependendo, claro, você tem que fazer o cálculo. Como que você faz o cálculo? Se o valor patrimonial do fundo é R$ 100, né, vou colocar aqui na tela, R$ 100, e a cotação de mercado é 110, vamos supor que a subscrição seja de 105. Vale a pena subscrever? Sim, vale a pena. Tem uma diferença bem brusca. O direito de subscrição, ele está no mercado, se você quiser vender para outra pessoa, a R$ 4,90. É só um exemplo, tá, pessoal? A R$ 4,90. Então, muitas vezes pode ser o seguinte, se você quer comprar aquele ativo, pode ser que vale a pena você subscrever somente, ou se você, não, eu não quero aumentar minha posição, vale mais a pena você vender ali o direito de subscrição ou fazer a famosa flipagem. A flipagem basicamente é você subscrever por R$ 105 e vender a cota de mercado a 110. Você está vendendo a 110 e dependendo do seu preço médio desse ativo, você pode pagar mais imposto do que
você vender o direito de subscrição já no mercado direto, tá? Mas lembrando que o valor do direito de subscrição, 100% ele é considerado como lucro. O seu preço médio, na verdade, é zero, né? Então, só precisa prestar atenção nisso. Inclusive, novamente, tá, pessoal? Eu sempre coloco esse aviso, mas quem for membro do canal aqui, tem um botãozinho aqui para você participar. Além de todos os acessos de links, planilhas que eu deixo disponível, eu consigo verificar alguns casos específicos de fundos imobiliários, tanto ali na questão de lucro e prejuízo, né, se você quiser verificar como que você pode fazer para realizar uma venda pagando o mínimo de imposto, ou até mesmo você consegue verificar esse caso, por exemplo, de subscrição. Então, só ser membro aqui do canal, entrar no grupo Telegram e me falar, ó, Giovanni, sou membro do canal, preciso de ajuda em tal coisa. Eu vou, com certeza, ali te responder ou no grupo mesmo, ou te chamar no privado, se você quiser, se for algum assunto mais íntimo, né? Então, fique tranquilo que eu sou consultor CVM também, então, legalmente eu poderia fazer essa consultoria e indicar e recomendar ativos para o seu caso, tá bom? Pessoal, tomara que tenha gostado do vídeo, né? Eu deixei outros cards de outros assuntos. Se você quiser saber um outro assunto sobre fundo imobiliário, deixe seu comentário aqui que eu com certeza vou ler. E se você não entender algum ponto aqui desse vídeo, fique à vontade também de perguntar aqui embaixo, tá bom? Até mais e até a próxima.